Saudações a todas e todos que nos acompanham aqui pelo Religarem, mais essa iniciativa, este programa, esta live, este evento virtual, esse webinar dessa semana, né? Desta quinzena. Neste dia tão especial, temos a honra aqui de apresentar o nosso grande amigo, o meu grande amigo, espero que também se tornem amigos de vocês, o Emerson Pantaleão. Ele é facilitador xamânico, ele tem uma atuação junto ao xamanismo com comunidades indígenas há mais de 10 anos, trabalha como terapeuta xamânico, entre outras vertentes vinculadas à ancestralidade, como foi o próprio título encontrado, que ajustamos aqui, ser bastante apropriado para essa conversa, né? Eu já conheço o Emerson desde o Fórum Interreligioso de Osasco de 2019, onde ele veio aqui trazer o seu conhecimento, compartilhá-lo acerca do xamanismo, que acaba por ser não muito difundido. Então, a gente vai ter a oportunidade hoje de conhecer o Emerson, de conhecer o trabalho dele e de conhecermos o que é o xamanismo. Tudo bem, Emerson? Boa noite a todos. Boa noite, grande irmão Dr. Renato. É muito bom estarmos aqui nessa live. É uma honra podemos estarmos juntos com todos aí que estão acompanhando e poder falar um pouco, mostrar um pouco dessa energia do xamanismo, né, que remete também à nossa ancestralidade e às nossas origens, né? Então, uma honra, meu irmão, desde já agradeço o convite e essa é uma noite muito gostosa. Maravilha, Emerson, maravilha. É uma felicidade, uma alegria tê-lo aqui conosco, né? Lembrando que o Religare ele é uma iniciativa de entusiastas da liberdade religiosa que identificam que por meio do conhecimento, por meio da elucidação das mais diversas formas e formatos de crenças e religiosidade, a gente possa congregar da melhor forma como família humana. Tivemos na nossa estreia o professor Dr. Fernando, onde trouxe questões inerentes à própria liberdade religiosa no seu âmbito macro. Tivemos na quinzena seguinte o tenente-coronel Mário Filho falando sobre racismo religioso, intolerância religiosa. Ele que também, além de ser tenente-coronel da Polícia Militar, ele também é um sacerdote de religiões de matriz africana. Tivemos na semana seguinte ao tenente-coronel Mário o nosso querido reverendo Jean, que trouxe as implicações, os conceitos acerca do budismo, que enriqueceu muito nosso conhecimento aqui de todos que nos acompanham, né? Foram programas assim muito especiais, cada qual com a sua peculiaridade, e hoje temos a honra de ter aqui o Emerson Pantaleão, que se intitula Facilitador Xamânico. Eu vou começar com uma pergunta bombástica, viu, Emerson? O xamanismo, ele é uma religião ou ele é um meio para atingir uma religiosidade? Ele não é uma religião, ele é uma filosofia, né? Você citou aí o grande amigo Reverendo Jean, do qual eu tenho a honra também de fazer parte do Fórum Interreligioso, né, de Cultura de Paz, da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, com meu colega, amigo e irmão Jean, né, o Reverendo Jean representando o budismo, e lá é um fórum interreligioso, né? Mas o xamanismo, né, os próprios indígenas nativos sempre falam, nós nunca estivemos e nunca estaremos, nem que a gente queira, né, inconscientemente ou conscientemente, estar desconectado de algo maior. Então, o xamanismo na filosofia indígena não precisa se religar a algo. A gente é eternamente coligado, isso está em nós. O que a gente precisa é manifestar, é depurar aquilo que impede de manifestar essa natureza divina e conseguir estar manifestando, né, sendo um canal realmente de algo maior. Então, assim, quando a pessoa fala o xamanismo é uma religião, tudo bem, é um jeito de falar. Mas, na verdade, não é uma filosofia, porque basta você manifestar aquilo que já faz parte da natureza de tudo e de todo. Excelente, começamos bem, definindo principalmente o que é e o que não é o xamanismo, para as pessoas que não tiveram ainda de conversar com um facilitador xamânico. Agora, essa nomenclatura de facilitador me trouxe uma grande indagação, Emerson. Facilitador, por quê? Porque ele já tem ali o conhecimento das práticas e dos rituais
para despertar aquilo que o outro irmão ou a irmã também já possui? Isso, exatamente, meu irmão, exatamente. É bem nessa linha. Porque, assim, o xamanismo, né, é a filosofia espiritual dos povos indígenas. Então, o próprio termo xamã, né, o xamanismo veio da palavra xamã, é uma palavra do idioma Tong, lá dos indígenas da Sibéria, né, onde xamã é aquele que faz a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ou seja, é aquele que vence a si mesmo, é aquele que usa dos aspectos da natureza para se encontrar, né, para se curar, para ser o mestre de si mesmo. Esse é o xamã. O que acontece é que, para os povos nativos, se você falar para o xamanismo, ele não vai se intitular assim, porque cada tradição tem a sua forma de se conectar, né? Então, por exemplo, você vai falar com o Guarani, aqui do Brasil, com o Lakota lá dos Estados Unidos, com o siberiano, eles não vão usar essa palavra, né? Eles vão usar o termo espiritual dentro do ritual deles, da etnia deles, dentro daquele povo, né? O que acontece é que, para ficar mais fácil do não indígena resumir o que é a espiritualidade dos povos indígenas, ficou o nome de xamanismo. Então, vamos dizer assim, para o não índio, né, como no Tupi fala o Juruá, a gente aqui, né, o homem branco, que não mora na aldeia, se chama xamanismo. Mas esse é um termo assim que define para quem não é indígena, esse termo xamanismo, né? Então, ele vem dessa origem siberiana, mas ele é muito complexo, porque ele envolve todos os povos e todas as tradições do planeta, todos os povos nativos, e tem indígena em todo o planeta, né, os aborígenes, na Nova Zelândia, na América, em toda a América, na África, os celtas, né, na Europa, então tudo isso eram tradições nativas. Então, daí você pega a espiritualidade dos povos como o xamanismo. Aí, dentro disso, então, seria aquele que faz essa conexão, o xamã, né? Mas, durante todas as minhas experiências, desde os 13 anos, né, mais ou menos 15 anos atrás, com essa filosofia dos povos indígenas, por meio do contato com pajés, caciques, e também com facilitadores ou terapeutas xamânicos, o que eu senti é que grandes caras, grandes seres que eu vi, né, nem eles se intitulavam xamãs. Então, um grande sacerdote de Nicarágua e outro do Canadá, né, entre o Canadá e os Estados Unidos, que veio aqui no Brasil, uma vez eu tive a honra de participar da palestra, ele chegou e falou, xamã é só o grande espírito. Ele apontou para cima. Então, xamã é só Deus. Né, nesse sentido de que o xamã, na verdade, é quando você atinge a sua conexão máxima com a natureza, com tudo e com todos. Então, é por isso que eu não uso esse termo. Mas, claro, se alguém fala, eu sei que a pessoa está usando com respeito um termo, porque é a forma como, etimologicamente, seria aquele que faz as conexões xamânicas. Então, facilitador, como você falou, eu uso esse termo porque, assim, eu atendo, né, em consultório, com pagelança, com limpeza energética, com o próprio tarô xamânico, eu ministro cursos, palestras, workshops, vivências, represento xamanismo, né? Tudo isso assim eu faço com muita honra, mas somos todos eternos aprendizes, né? Estamos todos sempre em evolução. Então, no fundo, todos somos xamãs, e no fundo ninguém é xamã, é nessa ligação. Né? Ninguém pode se titular a força sagrada, mas todo mundo tem ela dentro. Então, o facilitador é um termo assim que indica a possibilidade de ajudar ao próximo a encontrar a verdade que está dentro dele mesmo. Quando eu vou fazer os jogos de tarô, por exemplo, jamais é no intuito de fazer a pessoa ficar preso àquilo, para que ela precisa daquela resposta, senão ela não vive. Isso não existe, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, a sua história, o seu karma, o seu eu individual, o seu eu consciente, embora façamos parte todos de uma mesma cosmologia, né? Somos todos um, somos, mas cada um tem um jeito de chegar a esse um e de manifestar esse um. Então, sempre o trabalho que eu faço é para ajudar a pessoa a encontrar a fonte de libertação que está dentro dela mesmo. Porque, no fundo, todos somos xamãs, todos temos o dom de curar ou de ser mestre da gente mesmo. Mas estamos todos no caminho do aprendizado. Nossa, excelente, Emerson, excelente. A gente se conhece há muito tempo, eu acho que nunca tivemos a oportunidade de conversar diretamente, né? E é isso o que a gente tem buscado fazer com as iniciativas e os projetos que a gente vem desenvolvendo, né? Ser uma conversa entre amigos e convidar mais amigos e mais amigas para
também ter a oportunidade e a sorte de ampliar o seu conjunto de conhecimentos, seu conjunto seu arcabouço de conceitos, né? E partindo desse ponto que você trouxe na sua resposta anterior, acerca do grande espírito, você poderia conceituar, dentro das nossas limitações de compreensão, o que é o grande espírito? Maravilha, irmão. Eu aprendi com o Wagner Borges, que é também um grande ser, né? Um grande espiritualista, palestrante, você conhece, né? Nossa, acompanho o trabalho dele também, formidável. E ele fala assim, Deus, sempre você não vai ter uma definição. Porque eu falo, ele é maravilhoso, é perfeito, é eterno, onipotente, onipresente, mas sempre vai faltar alguma coisa para definir. Então, é isso e mais, é isso e mais. Não dá para definir o absoluto, né? O todo. Não dá, não tem como. Então, a palavra Deus representa, claro, algo sagrado, mas é pouco perto do que é essa força espiritual, que abarca tudo e todos. Então, o grande espírito é uma forma que no xamanismo se usa para designar Deus. Geralmente, as práticas xamânicas, que algumas pessoas intitulam neo-xamânicas, né, que seria o xamanismo em contexto urbano, que a gente vê hoje em dia, principalmente as pessoas que trabalham com xamanismo, costumam utilizar mais os termos ligados aos povos norte-americanos, né, ao que veio das tradições deles, que é uma cultura maravilhosa. Mas como é maravilhoso todas as outras, né, a espiritualidade dos povos pelo planeta todo. Então, assim, esse termo grande espírito é mais como o pessoal lá dos Estados Unidos, do Canadá, chama Deus. É um jeito também, vamos dizer assim, popular dentro do xamanismo de chamar. Mas, por exemplo, o Guarani para o Tupi, a palavra certa é Nhanderu, que é Deus. Aí, a palavra Tupã também designa, embora Tupã seja ligado mais à força do trovão, né, como um pai ligado ao trovão, que transforma, né, que cria, também pode ser uma forma de chamar Deus. E aí você varia para o povo Pataxó, Nhamissu, né, lá nos Estados Unidos do Canadá, o Okatanka, né, tem gente que ouve música e fala, eu ouvi essa palavra Okatanka, ou Manitou. Então são formas de chamar, mas é o mesmo jeito de chamar Deus. Aí o grande espírito acaba usando duas palavras em português, né, grande espírito, para designar o que é tudo isso. Às vezes você fala em Anderu, a pessoa não vai saber, né, não vai despertar nela aquele sentimento de Deus. Você falou, a pessoa não sabe que é aquilo. Mas essas próprias palavras já têm uma força espiritual, tem um porquê. Por exemplo, a palavra Okatanka, que para o xamanismo norte-americano é uma forma de chamar Deus, no povo Lakota, Sioux, o tanka está ligado a um animal, o totanka, que é o búfalo. Por isso que o búfalo branco é tão venerado lá na América do Norte. Porque ele tem uma ligação como se ele fosse um representante de Deus na Terra. Então é um animal sagrado, assim como é a vaca, por exemplo, na Índia, né? E tem outros animais que às vezes são cultuados, dá a impressão que tem uma coisa assim mais de divindade, é por causa disso, tem toda uma simbologia. Então o xamanismo é um universo à parte assim, de muita complexidade, como eu sempre falo, é muito complexo, com muitas simbologias, né? Ao mesmo tempo ele é simples, porque ele parte do princípio de você ter o respeito e amor por tudo na natureza, pelos animais, pelos vegetais, pelos minerais, pelos seres humanos, pelos espíritos, né, da floresta, por aquilo que está no invisível do que a gente vê, ou do que às vezes a gente não vê, né, porque às vezes a gente está tão automático que esquece de olhar para o sol, para a lua, esquece de respirar. Então ele toca nessas coisas simples, mas com profundidade. E é por isso que eu falo que ele se torna complexo nesse sentido. Aliás, é como a vida, né? O aprendizado ele é árduo, mas no fundo ele é simples. É que a gente complica, mas ele tem uma simplicidade do que seria viver naturalmente, né? Já está dentro da nossa parte, já está dentro da nossa alma, natureza. Afinal, somos todos filhos da Mãe Terra, né? E do Pai Céu. Um outro jeito que às vezes falam é assim, o Pai Céu e a Mãe Terra, como se fosse a polaridade do grande espírito, né? As duas polaridades do grande espírito. No fundo é tudo a mesma coisa, é Deus. Excelente, excelente, Emerson. Dentro dessa questão, você me fez lembrar de uma fala do Jean, nosso amigo Jean, na outra oportunidade que tivemos com ele. Ele, uma vez falado sobre a questão do que é o Buda, do que é o estado de despertar, o estado vinculado a este momento, ele trouxe a questão que é a onda que vem do mar
e aquela onda se percebe como parte do mar e volta para o oceano, e se funde ao oceano. Esse momento em que você faz as suas práticas xamânicas, sendo um facilitador, por meio dos rituais, dos apetrechos que você utiliza, e depois das questões que vamos adentrar também, dos animais do poder, você tem esta finalidade de se conectar e se canalizar com o grande espírito? Perfeito, meu irmão, isso mesmo. É ali aquele momento do que a gente fala que é transcendental. É transcendental porque envolve a consciência, ou pelo menos uma consciência maior, das conexões a qual a gente está envolvido aqui neste momento da encarnação. Porque nós estamos aqui falando, mas dentro do meu ser está o campo mental, o emocional, o espiritual, né? E dentro disso há ramificações e detalhes internos, misturo o que tem da minha sombra, misturo o que tem das minhas experiências, de como foi meu dia hoje, da energia que está agora, da energia que está no inconsciente coletivo, no planeta, de quem está assistindo, né? E de cada coisa, da plantinha que está aqui. Então, cada coisa parece simples, é um grão de areia, mas pertence ao todo. E cada coisa contribui. É por isso que a gente acaba sendo a manifestação daquilo que a gente sente, pensa, fala e faz. Porque mesmo em silêncio, a nossa energia já está atuando. Então, a nossa parte energética já está vibrando e falando algo, digamos assim, né? Na nossa energia dizendo algo. Então, nós somos uma mistura de um monte de coisa. Nas práticas xamânicas, por exemplo, com um tambor, ou com o petenguá, como eu chamo o cachimbo sagrado, né? A gente fala do tupi-petenguá, ou com a maracá, que é o chocalho, são formas de você se conectar com o que tem da sabedoria da natureza e na sabedoria interna na conexão com algo maior, um grande espírito, com Deus. Então, naquele momento, você se entrega àquilo. E ali pode surgir um insight, uma intuição, uma orientação para que você de algo que você esteja precisando no momento, uma cura, né, porque a cura, né, está dentro de nós, então a gente precisa acessar ela. Um conhecimento que se desperta com uma sabedoria, algo que desperta daquele... Emerson, você me permite só uma intervenção? Claro. O que você disse agora, olha como isso vem para corroborar com o que você disse anteriormente, a questão da sintonia em quem está nos acompanhando e nós aqui interagindo nesse papo e trazendo esse debate. Olha a pergunta que surgiu, a interação que surgiu aqui, que você vai ficar emocionado também agora. Olha aqui. Vou colocar na tela para a gente aqui, ó. Tá bom. Essa é uma querida amiga, ela é Iarorixá e tem uma atuação muito importante dentro da liberdade religiosa também, a sacerdote Iarorixá Eliane, uma querida, viu? Olha o que ela colocou. Você está conseguindo identificar daí? Aprendi com um pajé se comunicar com o meu animal e curar a alma. É isso mesmo. Coisa linda. Então, Eliana, é uma honra, né? Ter aqui você também, irmã, e somos todos aprendizes, né? É isso mesmo, aprendi que podia se comunicar com um animal. Todos temos, né, o totem xamânico dentro de nós, todos temos uma ligação com um animal de poder. Então, é exatamente o que ela falou, isso está dentro de nós, é apenas manifestar essa cura que se dá por meio do contato com a natureza, ou com os animais de poder, com o espírito das árvores, das plantas, do mar, né? Muitas vezes as pessoas aí vão no lugar da natureza e se sentem bem melhor. Né? E isso é xamanismo. Né? E não precisa intitular xamanismo, é uma coisa simples. Né? Receber a energia do sol, tomar um banho de mar, tomar um banho de ervas, de folhas, tomar um chá, tomar água. Né? A água vem da natureza, vem da mãe. Então, em cada um desses detalhes simples do dia a dia, você honrar uma força maior que está por trás. Quando você sente e se conscientiza disso, aquilo tem uma força maior, né? Tem uma vibração maior. Porque, na verdade, está tudo chega para nós a todo momento. É a gente que não se abre, ou se ilude, ou camufla, ou se autossabota, e deixa de receber essas bênçãos infinitas da natureza, do universo, do grande espírito de Deus, que são infinitas, assim, estão a toda hora disponíveis para a gente crescer, sempre em busca de um autoconhecimento. Né? No fundo, também é um processo de autoconhecimento. Excelente, autoconhecimento realmente
é o meio pelo qual o ser humano se compreende como parte da existência, né, Emerson? E você, certa vez, em uma conversa que tivemos, você colocou uma palavra que eu achei muito interessante, que é a questão da teia, de uma teia que conecta a todos os seres viventes. Você pode falar sobre ela? Isso, é isso mesmo. O xamanismo, como eu já falei dos animais de poder, né? Então tem um respeito muito grande pela aranha. A aranha é um animal que tece, que cria, que faz o elo entre tudo e todos, né? É aquela que projeta os sonhos. Então, para o povo indígena, a aranha é um animal assim fantástico. Todos são, né? Mas a força, digamos assim, a simbologia da aranha é essa, de tecer uma nova realidade. Ou também, se a gente sabota, de se perder na teia da ilusão. Então, a mesma ilusão que sabota é aquela que a gente se transforma e conhece a realidade. E aí a gente compreende de que todos somos interligados. Eu acho, inclusive, que é um ensinamento do budismo também, de que tudo está interligado. Então, a teia cósmica, todos fazemos parte. Né? Nós fazemos parte de uma grande teia cósmica, onde tudo está ligado e interligado. Pessoas, animais, vegetais, minerais, a árvore, o sol, o invisível que está por trás daquilo, seres, talvez, de outras esferas, né? Não só do planeta Terra. Então, isso envolve uma grande teia cósmica. A gente pode pegar a teia onde eu estou da minha casa, e aí vai indo, de mim, né? Da casa, do bairro, da cidade, do estado, do país, do planeta, do universo. Onde todos estamos fazendo parte de uma mesma teia cósmica. E aí que é legal para a gente assumir a responsabilidade na vida. Porque, como a gente falou aqui, embora sendo uma migalha ou um grão de areia, cada coisa é importante no universo. Um sentimento, um pensamento, uma palavra, uma ação, de quem quer que esteja dentro dessa grande teia, onde todos fazemos parte, vai interferir direta ou indiretamente em alguém. Então, por isso que o padrão vibratório nosso interfere. A gente acha que às vezes não está fazendo nada, mas estamos. Né? Estamos vibrando e cooperando com algo maior do jeito que a gente está. Isso pode ser desequilibrado ou equilibrado. Então, por isso que somos todos parte de uma teia cósmica. E é por isso que a gente se vê no outro. Porque o que acontece, tem gente que fala assim, mas está lá na China aconteceu algo, não vai afetar aqui. É na China, não vou me importar. Mas afeta. A gente até está vendo isso, né? Mas fora isso, assim, se tem a China, meio sem querer, nem... Mas assim, por quê? Porque está tudo interligado. Né? Então, os animais ensinam isso está na natureza. Né? Os elefantes, eles pressentem antes, quando vai acontecer alguma coisa na natureza, uma catástrofe. Eles já começam a se recolher. Então, como você vai explicar que ele sabe? Que sabedoria é essa que faz ele entender isso antes do homem saber que ia ter uma catástrofe ali? Porque Exato. Tudo está interligado. Basta a gente perceber em que nível que a gente está sendo afetado ou que aquilo está tocando em nós. Mas tudo Exato. Está interligado. Tudo faz parte dessa grande teia cósmica. Nossa, perfeito, Emerson. E o que você falou anteriormente a respeito da China, a gente acabou até sorrindo pela coincidência, né? E pela fala, mas não deixando de analisar também o motivo central, né, que colocou toda essa situação que nos coloca na própria realização deste evento virtual, pois se não tivéssemos nesse momento, eventualmente ele seria presencial, né? Mas também em compreender a própria questão de que os irmãos chineses, eles também foram vítimas desse contexto, né? E vítimas de um contexto anterior, histórico e político, que trouxe a eles uma situação de tanta falta de recursos que eles foram adaptados ao meio de buscar outras formas de manter a sua sobrevivência, ou seja, a ganância do homem em desequilíbrio com a natureza acabou impondo a uma certa cultura, a uma certa etnia, a um certo povo, o desespero de construir uma cultura de acessar animais que não seriam, no primeiro momento, adequados à alimentação, né? Mas, assim, o desespero e aquele momento de total falta de recursos colocou os irmãos chineses e, mesmo com o passar do tempo, esses hábitos alimentares ficaram incorporados, né? E em alguns momentos, este hábito alimentar desse povo em especial, com essa interação com a natureza oriunda de um desequilíbrio, acabou gerando todo o resultado de um desequilíbrio dessa teia que você comentou, né? O que fizeram lá atrás para o povo chinês,
sendo refletido em todo o mundo hoje. Uma coisa muito interessante, né? Muito interessante. Olha, sua explicação muito, muito legal. Muito importante essa fala sua, contextualiza bem. Exatamente, meu irmão, porque, infelizmente, assim, seja onde for, há um histórico, e na atualidade, do desrespeito à natureza. Seja aqui no Japão, na África, é do ser humano, né? Esse desequilíbrio, vamos dizer assim. É do ser humano desequilibrar na natureza. Porque se a gente fosse entender ela como ela é, como um organismo vivo e como uma mãe, então como que você vai ir contra a própria terra? Né? Como que você vai contra os próprios princípios da vida? Que está na natureza. Então, as pessoas destroem a natureza e esquecem que precisa do ar, da água, do alimento. Né? Então, isso se torna uma coisa tão automática que é um processo de autossabotagem tremenda, né? Como se fosse uma automutilação, né? O desrespeito à natureza. Então, infelizmente, isso a gente ainda vê muito, né? A própria Amazônia, assim, um desequilíbrio total que sempre vai gerar uma reação. Então, quando eu falei, por exemplo, da teia, também está ligado ao nosso sentimento e pensamento. Então, eu aqui penso alguma coisa que alguém lá do outro lado do mundo pode ter pensado na mesma vibração e a gente está ali afim. Pode ser uma coisa boa do bem, da luz, ou uma coisa em desequilíbrio. Mas se eu tive um pensamento e sentimento, eu já vou estar ligado a toda aquela rede de pessoas que estão pensando e sentindo naquele mesmo jeito. Isso para tudo, para ações, né? Por exemplo, as nossas ações de cultura de paz, né? Faz a gente se ligar com alguém lá do Rio Grande do Sul que está fazendo a mesma ação. Né? A gente sabe que São Paulo é meio pioneira nisso no Brasil, né? Sim. Mas ao fazer aqui, isso espalha, aí vai estar acontecendo em Salvador, que também já acontece há bastante tempo, isso, com a Casa das Religiões Unidas, essa proposta de liberdade de crença, de respeito a todas as tradições, né, de cultura de paz. E isso se espalha porque está ligado por esse padrão vibratório, né? Que se complementa com o que sente, pensa e age. Perfeito. Emerson, agora vamos começar aqui a acompanhar alguns dos nossos... Eu estou olhando para o lado aqui para ver os comentários, tá? Para a gente pegar o comentário. Vamos começar com um polêmico aqui agora. Vamos começar com as polêmicas envolvidas com o xamanismo, hein? Vamos sair desse lugar mais calmo, mais tranquilo, para um lugar mais polêmico um pouco, atendendo aos nossos irmãos e irmãs que estão aqui enviando mensagens, né? Você comentou, Emerson, anteriormente, que existe uma ritualística para facilitar esta conexão com o sagrado, com o grande espírito, como você bem disse, né? Por meio de instrumentos e do uso de certas substâncias, né? Tem uma em especial que é muito tratada no nosso país, né? Que é a questão da ayahuasca, né? Eu vou colocar na tela aqui a pergunta do nosso irmão Fernando, que também é um membro do Religare, para que você responda da melhor forma, tudo bem? Com certeza. Qual a visão do nosso querido xamã sobre a tentativa de proibição ou restrição do chá da ayahuasca para crianças, promovida por alguns legisladores? Fernando, grande abraço, foi um prazer te conhecer naquele momento lá, gratidão pela sua presença. Então vamos lá. Eu vou dar uma volta só para entrar na questão histórica. Então, a ayahuasca é uma mistura de cipó com planta medicinal da região amazônica. Ela surgiu originalmente na região amazônica do Peru, e isso se estendeu pelos povos nativos, né, da Amazônia aqui nossa brasileira. A princípio, esse ritual da ayahuasca é um ritual de profundo autoconhecimento, né? É uma transformação para se autoconhecer e enxergar aquilo que tem de sombra, enxergar caminhos que a gente já passou em outras encarnações ou que ficaram marcados como traumas de infância, enfim, etc. E para achar aquela fonte de curar isso. É por isso que a ayahuasca, às vezes, a gente fala, eu fiz e não me senti bem. Por quê? Porque quando você olha para sua sombra, você tem que ter coragem e vontade de querer se trabalhar. É por isso que a pessoa não se sente bem. Porque ela olhou aquela sombra e fala, opa, deixa eu pôr debaixo do tapete, não quero mexer com isso. Porque dá o medo, a insegurança de lidar com o desconhecido. Mas por que achar desconhecido se aquilo reflete só o que está dentro da gente? Então eu acho que cada um vive a sua energia, porque cada um tem uma história, né? Então ali naquele processo, uma medicina muito sagrada, na qual cada um vai viver um processo diferente. Se você for fazer ayahuasca num dia e fizer num outro momento, você vai ver que é diferente.
porque é uma transformação ao qual você passa. É por isso que ela é chamada, às vezes, de um ritual de transmutação ou de morte. É a morte de partes nossas que a gente teima em manter, então a gente precisa desapegar, e ele é um trabalho, eu acho que é um trabalho que ajuda a desapegar, a deixar morrer aquilo que não é mais seu, para um novo ser. É por isso que tem essa ligação da morte, da muerte, né, como era lá no Peru, com a ayahuasca. Só que a ayahuasca se expandiu, e infelizmente, como quase tudo que o ser humano, quando está em desequilíbrio, faz, é banalizar. E banalizou muito a ayahuasca, que era um ritual sagrado dos povos indígenas. Então, assim, eu não sou contra a isso ser feito em contexto urbano. Eu, inclusive, já participei de um ritual da ayahuasca em contexto nativo e em contexto urbano. Qual que é a diferença? Quando você está na natureza, tudo ganha uma ampliação, né? Porque você está no espaço ali nativo, que tem uma energia já mais ligada à natureza. Então aquilo dá um up, vamos dizer assim. Mas o importante é ser um local, um espaço, seja urbano ou nativo, que tenha respeito, que tenha preparo de quem conduz e que seja com amor, né? Com suporte daqueles que estão facilitando aquele trabalho. Isso é muito importante. Então, muitas pessoas vão em lugares, infelizmente, desequilibrados. Em pessoas ou que querem ganhar dinheiro, ou que querem prender cliente. Olha o jeito que usa o nome, cliente. Né? Prender e deturpa. Né? Então, isso é uma coisa. A outra é a ayahuasca de forma sagrada. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes falam, mas você conduz? Não, eu não conduzo. Mas eu indico, tanto aqui em contexto urbano quanto na natureza, quem faça de forma séria. Só que a pessoa tem que ver qual que é o propósito dela. É de uma baladinha, de uma festinha e dar um barato para esquecer da vida, para fugir de algo, ou é realmente para se conhecer e querer aprender? Dado isso, Fernando, aí a gente vai entrar na questão da criança. No trabalho xamânico, nas regiões amazônicas, dentro daquele contexto de profundo respeito, amor e gratidão, não há problema, porque a criança já está naquele meio. Eu vou depois falar, Renato, do Petenguá. Né? Uma vez eu levei, inclusive, uma pessoa do interreligioso para uma aldeia, e uma criancinha de uns 4 anos estava lá, pitando o Petenguá. E ela ficou assustada, mas uma criança está fumando. Aí já entra aquela questão do preconceito, não estou sendo pejorativo, apenas a questão do preconceito, né? De querer taxar algo dentro de uma comunidade indígena, um pensamento que a gente tem no contexto urbano, que é completamente diferente. É evidente que a troca de interação entre os nativos e o contexto urbano teve coisas boas para eles e a maioria ruim. Haja vista que a maioria foi devastada. Então, assim, a criança estava lá com o cachimbo. E aquilo é a coisa mais linda do mundo. Você vê a pureza da criança em contato com o ancião e o mestre, porque o cachimbo está ligado ao ancião e mestre que está dentro dela. Se a gente pressupor também que aquela criança é um espírito, além de ser uma criança, ela está como criança, mas aquilo é um espírito, já teve outras encarnações, já teve um aprendizado. Então, dentro do contexto nativo, não há problema, porque está lá, ela já nasceu lá, é algo que os pajés já sabem como aquela criança vai lidar com aquilo. É difícil também, até nas próprias aldeias, é difícil uma criança consagrar a ayahuasca, tá? Raramente isso acontece, a não ser que realmente ela precise. Já em contexto urbano, infelizmente eu já ouvi falar de casos de mães ou pais que fazem e se sentem bem, e aí acha que isso tem que expandir para a criança, que tem que fazer ela já entrar em contato com essa medicina desde cedo. Mas aí pode ser perigoso. Geralmente é perigoso, porque ela não está preparada para aquilo. Ela usa ayahuasca, só que ela estava jogando videogame meia hora antes. Ou ela estava no computador, ou ela estava no celular, em qualquer um dos aplicativos. Ou ela está vendo a propaganda num programa de TV infantil, que sempre está tentando vender alguma coisa, um doce, uma bala, uma boneca de R$ 1.500. Então, esse é o problema. Esse é o ponto. Então, esse tipo de prática eu não concordo. Mas, infelizmente, a gente sempre esbarra nas questões da lei. Porque o ser humano, se soubesse conviver em harmonia, não precisariam ter tantas leis para barrar o punhal. Seria algo da natureza do humano conviver em harmonia. Mas como a gente não consegue, a gente enquanto humanidade, então precisa de algumas leis para barrar, às vezes, a loucura que o ser humano chega. Né? Ou a complicação de algo simples. Então, infelizmente, é importante no contexto urbano ter essa barreira. Né? Já no contexto nativo, não, porque o pajé vai estar preparado para saber se a criança pode ou não. Geralmente ela não precisa, mas pode acontecer. Então, se aqui no contexto urbano, o pai, a mãe, ou
sei lá, quem cuidar da criança, ou o espaço que estiver cuidando, sentir realmente, porque tem isso também, a gente não pode desconsiderar nada, só Deus sabe de tudo. Então pode ser que em algum momento aquela criança esteja precisando daquela medicina, quem vai saber é Deus. Mas se a pessoa estiver em desequilíbrio, ela vai fazer com o ego dela, não vai ser algo divino que chancelou para ser daquele jeito. Agora, se ela estiver em equilíbrio, ela vai saber, ela vai estar ali intuída se realmente aquela criança vai precisar disso ou não. Isso já não é a lei, não está na lei, isso é a consciência dela, porque ela sabe se ela fizer algo ruim, vai vir para ela, ela fizer algo com uma criança ainda, que é a energia mais pura, então isso vai voltar para ela em algum momento. Então, se ela está em equilíbrio, ela vai saber o que está fazendo, se não, aí pode dar problema. Perfeito, Emerson. Você trouxe conceitos muito importantes aqui. Agradecer também o irmão, o reverendo Jean, aqui nos prestigiando também. Grande abraço. Que honra, né? Boa. É sempre bom estar com pessoas de alto padrão energético, como ele e os demais amigos aqui, os irmãos e as irmãs, né? Ótimo. Depois eu vou saudar cada um de vocês aqui e vamos dar continuidade aqui. Emerson, nessa sua fala você trouxe umas questões muito bacanas e muito importantes, né? Que é a maturidade de ver a cultura do outro com os olhos da cultura do outro. Não ir identificar com a nossa visão, o nosso impacto eurocêntrico, que é muito forte, né? As perspectivas da outra cultura. Porque se a gente for fazer isso, a gente está tendo no máximo uma simpatia, né? Não uma empatia real, de se colocar no local do outro e compreender como é a construção social, a construção política, a construção daquela cultura, né? E dentre isso, você trouxe uma questão mais focada nas crianças, né? Agora eu quero estender um pouquinho a indagação do nosso irmão Fernando para trazer a questão, assim, para o contexto de um adolescente, para um contexto de alguém que está numa região urbana ainda sobre todos os efeitos e impactos da nossa cultura desequilibrada, né? Mas que tem ali no seu seio familiar, pessoas que buscam essa conexão com o sagrado por meio da exploração no melhor sentido, a interação com a natureza, e saem do ambiente urbano para buscar focos e locais onde esteja naquele campo magnético de atuação da natureza. Saem do contexto urbano, vão para esses locais de poder para fazer o uso. O adolescente, se você também vê os mesmos problemas, ou você flexibilizaria um pouco mais, se tratando de alguém um ser humano em desenvolvimento mais próximo da maturidade? Então, flexibiliza um pouco por causa da idade, né? Então, a criança até os 7 anos, por exemplo, ela tem uma ligação muito grande com o que ela veio do plano espiritual. Então, aquilo está muito aberto, né? Se você coloca muita coisa para impulsionar a abertura que ela já está, né, e essa transição de encaixar de novo aqui no corpo, isso acaba causando um perigo nesse sentido, porque é perigoso ela não conseguir, dentro daquele inconsciente, né, que se mistura com aquilo também, de como ela é tratada, de como aquilo interage dentro dela. Então isso pode ser perigoso, sim, né? Já quando adolescente, já tem uma outra maturidade, né? Então, tem as leis também, claro, aqui no Brasil, né, que define, né, que é maior de 18 anos, né, já não é mais adolescente ou criança, né, o ECA vai até os 18, né, mas para um contexto nativo não tem idade. Então, para a aldeia, o rito de passagem de uma criança para adolescente para adulto, depende de muitas coisas, depende principalmente da própria pessoa. Quantas pessoas aí que a gente vê que com 15 anos tem uma cabeça e outro de 15 anos não tem aquela cabeça, né? Um já é mais amadurecido do que o outro. Então, como você vai colocar lei, se cada um tem uma consciência e um jeito? Então, na aldeia não tem essa lei rígida. Tem o quê? A sabedoria do conselho dos mais velhos, do pajé, do cacique, dos pais daquela criança e do próprio ser, que está ali no processo de rito de passagem, como eu chamo, que nos povos indígenas fala-se muito disso. E a gente perdeu um pouco disso. E ao perder isso, a gente perdeu um pouco da base das fases que a gente passa. É por isso que a gente vê aí criança de 12 anos com arma na mão, né, ou sendo mãe. Então isso na cultura indígena não existe. Não tem como, é descabível. Qualquer força da natureza seria descabível isso. Agora, alguém pode olhar uma criança com 4 anos fumando cachimbo e falar a mesma coisa, né? Só que o cachimbo ali está dentro de uma conexão, ela não está fazendo aquilo para fugir, ela está fazendo porque aquela é a forma dela de se sentir aterrada.
porque a criança vai vindo para o plano físico e também vai aterrando aquilo que vem já da sabedoria dela de outras vidas, ou da qual ela veio como missão, vamos dizer assim, para realizar. Então, para o adolescente jovem, tem que ter um grande cuidado também, não tanto quanto a criança. Mas precisa saber o cuidado assim, de como que ele está lidando com aquilo. Será que ele tem já maturidade para lidar com aquilo? Como que ele soube da ayahuasca? Foi numa baladinha ali que estavam, sei lá, usando alguma droga e falaram, você ouviu falar ayahuasca? Muitas vezes acontece isso. Ou estavam vendo um filme de terror entende? Então, assim, como que despertou aquilo? Foi de uma forma para a pessoa achar mais uma fonte de se drogar, ou porque realmente a maturidade dela já faz ela querer crescer cada vez mais e entender, por exemplo, questões emocionais que são muito fortes nessa idade. Então, por isso que ela precisa ter, claro, uma base de família, a mãe e do pai, uma base de quem que ela de quem que ela tá ligado, né? De quem que ela ouviu, ela tá ouvindo um pajé indígena, tá ouvindo um facilitador ou terapeuta xamânico que realmente entenda daquilo, ela tá indo procurar no Google o primeiro que vê, ou ela realmente tá se aberta a querer crescer e aquilo bateu no coração dela como uma possibilidade de ela entender melhor as questões dela. Então, eu já vi acontecer casos de adolescentes, ou nessa idade, assim, 16, 17, 18, até 20, eu já vi casos de pessoas que foram e acharam que foi a pior experiência da vida dela, como de outros que mudaram a vida e enviaram outras pessoas mais amorosas, mais pacíficas, enfrentaram essa fase de transição melhor e se tornaram excelentes adultos. Então, é aquilo, é meio complicado, porque tudo no fundo depende de várias coisas. Mas o importante, assim, na dúvida, é não ir só por curiosidade. Não fazer isso. Ir para qualquer uma dessas medicinas, não só a ayahuasca, né? Que a ayahuasca ficou mais famosa, mas tem a jurema, tem o rapé, tem a sananga, tem o cambô. Então, todas essas medicinas tradicionais, elas são sagradas. Se ela foi feita como se estivesse fazendo qualquer outra coisa, como se estivesse tomando um copo de cerveja, ou fumando um cigarro normal, então vai perder o sentido dela. Perfeito, Emerson. Você trouxe uma fala muito rica e gratidão por responder, deixando claro para todo mundo aqui que a gente não combinou nada, né, Emerson? A gente começou a live aqui, nos organizamos minutos antes de entrar, e aí, como a gente já se conhece, já tem essa interação inicial, falou, vamos deixar rolar. Eu vou te pedir as perguntas mais básicas, acompanhar a interação de quem nos acompanha, e a coisa sempre fluiu assim com os outros queridos, e também está fluindo maravilhosamente. Estou vendo muita interação aqui dos amigos e das amigas, isso é muito, muito positivo. Lembrando que este conteúdo vai ficar disponível na nossa página, para aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar na integralidade, ou chegaram um pouquinho depois, ou mesmo querem compartilhar com outros amigos que se sentiram tocados pela mensagem do Emerson aqui, isso é muito bacana. Emerson, nesse contexto, então, você trouxe uma questão muito importante, né? Que, independente do meio pelo qual se conecta com o sagrado, esse meio, no caso, a ayahuasca, o rapé, a jurema, como você colocou, se ele não é utilizado de forma sacralizada no ambiente sagrado por pessoas preparadas para facilitar essa conexão, essa pessoa vai estar no profano, e no profano ela vai ter ali somente a sua alteração de percepção de consciência e não deixa mais de ser uma droga, né? Exatamente, meu irmão. A maioria das pessoas, tá? Não tô falando todas, a maioria das pessoas que fazem de uma forma assim, autoaplicadora em qualquer uma dessas medicinas, está em desequilíbrio ou acreditando que ela pode ser algo que ela ainda não é. Ela está colocando o orgulho, o ego e a vaidade em primeiro lugar. Então isso vai complicando, porque ela vai ficando dependente e acaba se tornando um vício daquilo. Há pessoas, pode acontecer aquilo que eu falei, tudo é possível para Deus. Impossível é Deus errar. O resto tudo é possível. É possível que alguém ali numa profunda conexão dela, ela não tem como sair, sei lá, e ela tá com a ayahuasca na casa dela. E ela vai fazer aquele trabalho de uma forma respeitadora. E aquilo vai fazer ela crescer. Claro que pode acontecer, mas as chances são mais mínimas. Porque geralmente a humanidade vive em desequilíbrio. Então é mais fácil da gente pender para coisas que vão mais ajudar a gente a se perder dentro do caminho do que se encontrar. Como a gente falou aqui, o caminho é árduo. Né? É um processo de profundo autoconhecimento, de profundo aprendizado. Então, assim, essas medicinas são sagradas,
E o importante, quando a gente fala assim, sacralizado, é muito mais energético do que físico, quando eu falo isso. Então não é que o lugar precisa ter um sino, sabe, coisas assim físicas que fazem ele se tornar um local sagrado. Não, eu já fui em tanto lugar. A natureza, não tem nada disso, tem as árvores, tem a planta, tem o sol, e ali é sagrado. O povo celta falava isso. Ele não precisa de um templo assim para construir, porque já tem a natureza. Então o jeito dele se conectar é esse. E quem precisa do templo, tá tudo certo, cada um tem o seu jeito de conectar. Mas para o povo nativo é muito na natureza. Então o importante é a energia daquele trabalho. Quantas vezes eu fui em lugares assim simples, que aparentemente fisicamente não tinha nada, mas tinha uma energia de pureza, de entrega, de gratidão, de respeito, de honra. São todas palavras que geram sentimentos, ou sentimentos que geram essas palavras, que são assim, muito profundas e verdadeiras. Quando você olha para um pajé, eu fui recentemente numa aldeia de São Sebastião, e eu não conhecia o pajé daquela aldeia. Eu vi passando um senhor, aquilo me bateu, falou, putz, aquele é o pajé. O olhar, a pureza dele, o acolhimento. Ele olhou para mim e eu falei, você é o pajé. Ele falou, você sabia, né? Eu falei, como que você vai explicar um negócio desse? O próprio indígena, quando você vai conversar com ele não vai falando tudo assim da sabedoria dele. Aliás, a sabedoria indígena é de tradição oral, como outros povos, né? Não tem livros. Então, a gente pode colocar em livros as coisas, mas é da tradição oral, da sabedoria dos mais antigos, enfim. Então, quando você vai conversar com o indígena, se ele vê que você está com honra, respeito e verdade naquilo, ele vai falar coisas ali que são coisas sagradas, profundas, falando assim, tranquilamente. Porque ele sentiu que estava preparado e com respeito. Agora, quando ele vê que a pessoa está querendo pegar, porque eu vou usar isso para tal coisa, sei lá, uma magia trevosa, ou para conquistar alguma coisa que não era para ele conquistar, ou usar aquilo de uma forma errada, né? Então ele não vai falar, ele vai se fechar. Então, assim, eu dei mais ou menos essa volta para contextualizar a questão de como que está sendo aquilo. Se a sua busca for sagrada e importante, realmente você tem certeza que fazer aquela conexão com aquela medicina é importante para você, ela vai ser feita. Agora, se a pessoa está indo buscar em algum lugar fora, é necessário muito cuidado aonde se vai. Porque, infelizmente, muitos, ou pode dizer até a metade ou a maioria, não são lugares preparados, com pessoas preparadas e na energia preparada. Por exemplo, a ayahuasca é um chá. Como que ele foi feito aquilo? Tem gente que fumou maconha e fez o chá, misturou as ervas com cipó. Então, é o jeito correto? Não. Agora, na natureza, né, você orando, é igual alimento, né, o Hare Krishna tem isso, ele faz o alimento dele cantando mantra. Então, que energia que vem aquilo? A mesma coisa é a sabedoria indígena. Você vai cantando, ou intuitivamente você está pensando coisas boas, você já vai colocando energia naquela erva, naquele chá, naquele alimento. Então tem toda uma preparação para se fazer algo. Ainda mais que aquilo vai ser consagrado por mais pessoas. Então, indiretamente, você vai estar ali coligado à energia de outras pessoas. Então, olha o cuidado que você tem que ter nisso. E, infelizmente, muitas pessoas fazem essas medicinas, o próprio rapé também, assim, meio que de qualquer jeito, né? Como se estivesse fazendo uma compra na internet. E aí falta aquela verdade, aí você sente. Então, por isso que eu falo, quando a pessoa, como que eu faço para saber se o lugar é bom? Vai pelo seu sentimento. Se você tiver com verdade no coração, aquilo vai bater. E a gente tem que aprender também a usar o nosso discernimento. Né? Nós também somos aspirantes ao grande espírito. Também temos um mestre dentro da gente. É usar esse mestre. Pô, aquela energia não bateu comigo. Então por que você vai naquele lugar? Só porque o outro amigo está querendo? Só porque, sei lá, o preço está barato? Essa é outra coisa. Então, assim, tem gente que extrapola um valor e não é nada disso. Aquilo é da natureza. Às vezes, por exemplo, para consagrar uma ayahuasca, tem um valor de troca para manter o espaço, que está ali fazendo carinho com amor, ou o próprio adquirir essas ervas e eles mesmos fazem, ou o próprio se alguém, um nativo de algum lugar traz. Então tem que analisar tudo isso. É importante estar conectado consigo mesmo para não cair, digamos assim, numa armadilha externa, seja ela do que for, com que medicina for. Excelente, Emerson. Você disse no começo da sua exposição que, de fato, era simples e complexo ao mesmo tempo. E realmente deu para notar na sua fala que você tangenciou diversos conhecimentos, né? Agora eu vou pela minha perspectiva, apresentar a você o que eu identifiquei, e você me fala se eu estou muito fora ou se eu consegui assimilar a mensagem, né? Você disse a questão das vidas, né? Então eu já concluo que o xamanismo, como filosofia, não como crença, né? Ele tem uma filosofia, uma perspectiva reencarnacionista.
Você me disse sobre a sombra, o inconsciente coletivo, tangenciando os princípios de Carl Jung também, né? Essa questão complexa. E a energia, tão evidenciada pela mecânica e a física quântica, né? Ou seja, todos esses conhecimentos para compreender algo que é primordial e transcendental, né? Exatamente, meu irmão. Então você vai falar às vezes com o Pagé, vai falar ali da transformação do contexto de uma cura de uma erva ou de um trabalho espiritual com os elementos, ar, fogo, terra, água, com a terra, com a árvore, com o rio, que alguém de fora vai falar, pô, mas isso é física quântica, ó, isso é alquimia. Só que o indígena não usa esse termo. Até animal de poder, muitas vezes ele não usa. O termo animal dourado, alado, sombra, ele vai usar outros termos, na simplicidade dele, mas ele está fazendo aquilo. Agora, só com relação à sua análise, foi perfeito, irmão. Aí, você só tocou num ponto que é importante eu esclarecer, porque assim, como eu falei, o xamanismo é complexo. Então, cada tradição tem o seu jeito de lidar com a morte. Sempre há um respeito àquele ser que partiu. Eu tenho como verdade a imortalidade da consciência, de que somos eternos, de que temos várias encarnações sempre em aprendizado, como eu tenho isso no meu coração, eu trago isso para o meu trabalho xamânico, essa que para mim é uma verdade, né? Mas, assim, eu diria até que a maioria dos povos indígenas não tem essa elucidação de vida após a morte desse jeito. Há povos que, quando um ser morre, ele acredita que aquela alma vai virar um encantado da natureza. Então ele vai ser um guardião daquela aldeia, guardião das florestas. Ou vai virar um ancestral, um ser que vai ajudar num nível que não é, eles não chamam de nível do plano espiritual, é um outro nível de consciência que aquele ser vai estar interagindo. Então há quem acredite que vai voltar para a Terra, e para a Terra voltou, e aí ele acabou. Então há indígena que acredita nisso, que não acredita em vida após a morte, acredita que ali se encerrou. Então, assim, há várias visões, e eu costumo sempre deixar isso claro, porque essa não é a visão do xamanismo, é a visão da minha linha xamânica de entender. Porque antes de qualquer nome, nós somos um espírito que cada um tem o seu jeito de entender, né? Então, na minha alma, eu compreendo assim. Mas não é todas que compreendem desse jeito. Cada um, às vezes, tem uma forma mais complexa aí, e também um ritual. Tem indígenas que usam o fogo, né, numa passagem daquele corpo. O fogo, porque precisa do fogo para transcender. Já outros acham que é para a terra. Então, aí entra a crença de cada cultura. Excelente. E até como você trouxe, né, Emerson, a pluralidade, a diversidade de ser uma filosofia que acontece em diversas localidades do nosso planeta, né, nas extremidades mais opostas, né, tanto na América, quanto na Sibéria, quanto em diversas localidades com seus povos ditos povos originários, né? Então, nesse aspecto, antes de adentrar mais um comentário bacana que eu identifiquei aqui, todos são ótimos, mas alguns acabam estando na nossa linha, na nossa teia de conexão, né? Tem um muito interessante que fala a respeito da conexão entre o que muitas religiões se utilizam, não se utilizando no sentido pejorativo, mas de agregar ao seu conjunto de crenças princípios xamânicos, como você trouxe, né? Eu acho que a mais evidente que a gente pode trazer seria a Umbanda, né? Que traz toda uma questão com os trabalhos dos caboclos, com a utilização de ervas, com a questão da própria ritualística, magística, de defumação e tudo mais, né? Com essa questão, como você vê a incorporação do xamanismo na Umbanda, também trazendo a sua vertente com a Jurema e outras perspectivas? Você lembrou bem, verdade, tem a Jurema também, né? O que eu vou falar quando eu vou... Também, né? Catimbó, exatamente. Então essas são manifestações. Tem um monte, né? Tem um monte, Então, assim, esqueceu tem Candomblé também, né? Que também tem essa força da natureza sempre presente, né? Quando a gente tem os encontros da cultura de paz, eu brinco às vezes com os sacerdotes ali do Candomblé, da Umbanda, do Ifá, né, o próprio Espiritismo, e falo, a gente tem muita coisa em comum, que é o modo de lidar com a natureza, com as ervas, né, com forças que tem espíritos de cada representação da natureza.
Então, assim, eu vou falar aqui mais do aspecto que eu vejo do xamanismo, né? Sem entrar nas outras religiões que eu desconheço, mas que eu sinto um carinho, um respeito e um amor, como, por exemplo, a Umbanda e o Candomblé. E você até sabe disso, né? Eu tenho uma ligação muito grande também com essa força do povo africano. Então, assim, tem gente que fala assim, o xamanismo é a mais antiga filosofia. É sempre complicado falar isso, né? Tem gente que usa, às vezes, da Índia, fala, mais antiga da Índia, do Egito, ou os judeus. Mas por que a gente, às vezes, fala isso? Partindo do princípio que o primeiro habitante da Terra, com certeza, vendo historicamente como o humano foi desenvolvendo até o corpo, ele era ligado mais à natureza, aquela coisa, né, a gente vê até em filmes, né, fazendo fogo ali, a pedra, né, o atrito das pedras. Então, cada uma dessas coisas são mais rústicas, são mais dos aborígenes, dos nativos. Então, partindo desse princípio, a espiritualidade daquele povo era mais antiga. A vida daquele povo era mais antiga e habitada na Terra. Tem gente que fala que era na África, né? Tem gente que fala que é no Oriente. Mas, de qualquer jeito, na essência, não deixa de ser uma coisa xamânica. Né? Porque ele não tinha mais o que fazer, era ele a natureza. E ali ele tinha que se descobrir os símbolos, e aí ele via que o fogo queimava, né? E aí, claro, existe isso, havia que o raio coincidia às vezes de fazer uma coisa errada e vinha o raio, então, o Deus ficou bravo. Pois eram coisas assim que podem ter crenças até hoje com isso, mas eram coisas dos povos originários, habitantes primeiros da Terra. Então, nesse sentido, a gente traz que o xamanismo é mais antigo, né? Nesse sentido, apenas isso. Aí a gente traz esse contato com os povos indígenas, principalmente aqui no Brasil, ele teve um povo indígena em contato com o negro, ele teve contato com o europeu, e aí deu essa miscigenação. Então, muitas coisas que a gente tem hoje em dia veio dos povos indígenas, até mesmo o churrasco. Então, o churrasco gaúcho, né, que é tão famoso, veio do que? Da tradição guarani. Tem muito guarani naquela região do sul, da Patagônia, do Paraguai, da Argentina. Os indígenas assavam as carnes dos animais que caçavam. Isso se tornou churrasco. Né? E a gente pode pôr uma série de outras coisas. Danças, o balé se originou da dança dos flamingos. Ora, quem que olhava para a natureza e aprendia com os flamingos? Os indígenas. Tem um monte de coisa. O milho, que é muito usado, a cultura, a farinha, nossa, e por aí vai. Quase tudo da culinária que a gente tem aqui, ou de qualquer outra coisa, o próprio remédio, né? Você vê remédios aí alopáticos, que a origem, a base deles, são coisas da natureza, são de ervas da natureza. Então, tudo veio dessa ligação com a natureza. Quem que tem essa ligação mais forte com a natureza? Os povos indígenas. Então, o que pode se miscigenar veio dessa ligação ancestral que eles têm. Então, na Umbanda é muito usado as ervas, os caboclos, que são seres das matas, né? O próprio, como a gente falou, da jurema. Então, a jurema, o catimbó, né? A jurema sagrada, a jurema é uma bebida sagrada, que também tem um processo de autoconhecimento lá dos Cariri, dos indígenas lá do Nordeste, aí de uma outra região, a ayahuasca do Norte, jurema do Nordeste. E é também um chá como a gente toma qualquer chá, erva doce, camomila, então a folha dá o chá, a raiz dá essa bebida alucinógena, que eu gosto de chamar de enteógena, e não de alucinógena, né? Porque enteógena faz você estar em contato com Deus de dentro. Então ela não é alucinógena para passar algo paliativo, é enteógena que faz você se conectar com Deus, com o Deus interior. Então, isso estava muito presente no Nordeste, né? Com a mistura aí dos povos, principalmente do negro escravo. A gente tem uma etnia indígena que se chama Cariboca, que é a mistura de escravos indígenas e escravos negros. Imagina a cultura ali, a sabedoria deles, que traz o conhecimento dos africanos e dos nativos aqui. Isso vai gerando as conexões, os próprios... eu sei que tem os nomes dos orixás, cada um representa um aspecto da natureza, né? E a gente pode dizer que o povo indígena também tem aquela força que rege o trovão, a força que rege o sol, a força que está nas matas, a que está nas águas. Apenas, eu arrisco dizer que muda o nome, mas a essência é a mesma de cada uma dessas tradições, né? Muda algumas coisas, claro, mas na essência é a mesma ligação de respeito e aprendizado com a natureza. Excelente, ainda mais por se tratarem de formas de conexão com o sagrado transcendentais e de contato com a natureza, né? De ver o sagrado na natureza e buscar compreendê-lo. Então é natural que
a forma como se compreende, ela tem a sua modificação em decorrência do local em que se está, né, pela cultura que se está inserida, mas os princípios, como você bem trouxe, são muito similares, né, quando vão sentar para conversar, pessoas que são iniciadas nessas práticas, isso é muito bom, né, achar o ponto convergente para ser um mecanismo de enfrentar preconceitos, né, Emerson? E dentro desse aspecto, tem uma pergunta aqui da doutora Tânia, que é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa. Sim, grande irmã também. Que nos recebeu aquele dia, lembra? Eu conheci ela, muito bacana. Muito bacana. Grande abraço. Ela trouxe aqui a pergunta dela, estou com dificuldade de encontrar a exatidão e colocar na tela, porque pelo grande espírito estamos recebendo muita interação, meu irmão. Isso é muito bom. Muito bom. Que bacana. E quando você acha só aí, tem uma outra coisa em comum que eu sempre falo, assim, que eu vejo, né, dessas tradições africanas com o povo indígena, é o respeito aos mais velhos, e aos ancestrais e aos antepassados. Eu acho que isso tem também no Oriente, né? Então, esse respeito, né, da sabedoria dos mais velhos. E o que é legal numa aldeia, por exemplo, aqui na aldeia, uma aldeia indígena, tem a liderança comunitária, que é o cacique, a liderança espiritual, que é o pajé, mas tudo numa aldeia é feito em círculo. Este é um outro ensinamento da natureza e dos povos indígenas, onde num círculo todos podem falar, todos são ouvidos, mas é preciso ter o respeito para saber ouvir o outro e saber falar na hora certa. Excelente. E de ouvir as crianças também, de ouvir as mulheres, de ouvir os homens, de ouvir os mais velhos. Então todos podem falar e todos se respeitam nisso, né? Acaba sendo uma democracia. Eles não usam essa palavra, mas é o respeito. A democracia ainda acaba sendo uma forma de compreender os anseios da maioria, né? Mas eu tenho visto uma outra fala que eu tenho achado muito interessante, que é a autocracia também, a possibilidade das pessoas se mobilizarem para encontrar aquilo que é um consenso, né? Se eu estiver me expressando mal no conceito, quem porventura conhecer ele mais adequadamente, traga aqui para nos enriquecer, né? Mas é a importância do consenso, não de que todos vão pensar igual, né? Mas que aquilo é identificado pela coletividade como bom para o coletivo, né? Por mais que não atenda a minha especificidade, o meu interesse pessoal, né? Então, eu não encontrei a pergunta aqui, mas eu decorei ela. Ela perguntou se na sua prática religiosa e também no seu diálogo interreligioso com outras tradições, você já sofreu algum preconceito e também como você busca desenvolver esse diálogo, além da própria questão do fórum interreligioso? Perfeito, Tânia, um grande abraço para você, obrigado aí por também a gente estar junto. Olha, então, enquanto xamanismo, já teve mais de uma vez que eu sofri sim um preconceito, ele não partiu de nenhuma liderança, né, mas partiu de um contexto de trabalho que eu tinha, né, e por usar um colar, e aí eu vejo que a pessoa, ao agir com preconceito, eu acredito que ela estava mais ligada ao preconceito com as matrizes africanas, né, por ela ver o colar, mas o colar é um colar indígena, e a pessoa sabe que eu era ligado às tradições indígenas, então, um preconceito que você vê, a gente sabe que o preconceito ele tem muitos níveis e formas, né? E muitas vezes ele nem parece, aquilo é um preconceito. E virou tão natural, digamos assim, algumas coisas, mas aquilo não deixa de ser um preconceito, próprias palavras aí do nosso dicionário que a gente vê isso. Está tendo geralmente algum preconceito com alguma etnia. E aquilo virou comum de se falar no dicionário. Mas por trás daquilo tem uma história de preconceito, de desrespeito com algo. Então, já sofri sim, doutora Tânia, já sofri esse preconceito e vejo que, infelizmente, isso demonstra uma fraqueza de quem faz, porque é uma forma dela projetar aquilo que ela não sabe e aquilo que está em desequilíbrio com ela. Né? Quando a gente projeta, quando alguém tem uma atitude assim, é sinal que a pessoa não está bem. Porque se ela está bem, ela não vai apontar o que ela acha que está errado no outro. Né? Primeiramente, ela vai respeitar. Segundo, se ela vê que tem algo errado, ela vai querer se melhorar e não apontar no outro. Aquela coisa, quando você aponta um dedo para o outro, tem 3 ou 4 apontando para você. Então, isso tudo parte daquela palavra sábia, né, do respeito, que infelizmente a gente vê que a humanidade está difícil de aprender, ainda hoje. Então, no diálogo interreligioso, eu já vi,
lideranças religiosas, infelizmente, atuarem com desrespeito com outras lideranças religiosas. Então aí você para pensar, se até as lideranças deslizam nisso, né? Então isso, infelizmente, é da humanidade. A gente patina em aprender o que é respeitar o próximo ou respeitar aquilo que a gente não conhece. Então, esses diálogos interreligiosos, como eu já participo ele há mais de 10 anos, já mesmo antes, quando eu não representava o xamanismo, eu percebo que às vezes é um pouco difícil para as pessoas acolherem as diferenças, né? Então a gente até falou aqui dos pontos de convergência que ajudam a se aproximar, mas é um aprendizado para todas as tradições e todos nós entendermos como acolher as diferenças e como as lideranças passarem para aqueles seguidores daquela crença esse respeito a essas crenças. Eu sempre falo assim, há uma estatística que mais, acho que de 90% da população do planeta, das quase 8 bilhões, tem alguma religião. Ora, com mais de 90% tendo uma religião, e se todas ou quase todas as religiões pregam o bem, por que o planeta está vazio? Então está tendo alguma desconexão entre o religioso e a religião. Então o problema não acaba sendo o ensinamento daquela religião. O problema acaba sendo o religioso que não está manifestando aquilo de uma forma correta. Né? Vira e mexe, eu estou ali em contato com algum indígena que está tentando, assim, às vezes, sobreviver vendendo um cocar, né? E eu vejo pessoas achando que aquele cocar, por exemplo, o indígena matou o animal para pegar aquela pena, ou ele desrespeitou de alguma forma a natureza. Nossa, e é exatamente o contrário. A gente vê o povo indígena tentando salvar a natureza e a maioria do não indígena querendo destruir. Então, olha a inversão que chega a coisa. O preconceito gera isso, você inverter valores que são claros. E inverter coisas claras, vira o cúmulo daquilo. Então, assim, infeliz. E às vezes isso dá aquela machucada e fala, caramba, você às vezes acha que nós, enquanto humanidade, né, da qual todos fazemos parte, então isso acaba sendo um problema de todos. Aí você fala, mas eu não tenho preconceito. Mas você está numa humanidade que tem. Então é preciso você não só olhar no próprio umbigo e ver que se ainda existe preconceito, alguma coisa deve ser feita. E cada um tem a sua missão de ajudar a diminuir o preconceito, ter respeito entre os povos, entre as tradições. E é legal ver esse trabalho interreligioso, ele muitas vezes dá frutos. Mas, assim, eu costumo estar no dia a dia com isso, né? De outros aqui, você também, o Jean, né? Todo mundo que está aí tá ligado a isso, vê que eu acho que a gente podia já estar melhor nisso. Mas não está. Se não está, é sinal que a gente ainda tem muito a aprender. E vamos aprendendo, né? Para que o respeito sempre reine entre tudo, independente de ter crença ou não, de crer em algo ou não, independente de cor, independente de etnia, de classe social. Então, isso na humanidade já era para ter superado. Se a gente não superou, vamos buscar superar isso com amor e compaixão. Exatamente, né? E lembrando que, por mais que tenhamos pontos convergentes que nos conectam e pontos divergentes que muitas vezes aparentemente nos afastam, é o respeito que pode e deve emanar as condutas, né? E principalmente nesta seara que a gente está falando, o direito, né? O direito a toda e qualquer pessoa ter o seu conjunto de crenças, o direito de crer em qualquer religião, e o direito de não crer também, né? Mas é muito importante respeitar todas as pessoas, independente da crença, e também aquelas que se compreendem nesse momento específico em que se encontram, como não crer também, né? Não deixam de ser nossos irmãos, nossas irmãs, né? E aproveitando só para inserir aqui uma menção muito interessante, não são perguntas, são duas falas aqui muito ricas. A primeira, a doutora Eneida, que eu tive a honra de, na graduação, conhecê-la, nos formamos juntos, faz um trabalho brilhante. E agora, olha a fala dela, que maravilhosa, meu amigo. Estou colocando na tela aqui para a gente. Ó. Pela antropologia, tivemos o conhecimento, mas não aprendemos que diversas organizações sociais... Me perdi aqui. Primeiras exerciam um papel comum, estabelecendo a reciprocidade no respeito e devoção do homem com a natureza, e por isso mesmo o sentido de igualdade, diferentemente do nosso tipo de organização social atual, é marcada pela competitividade. É muito do que um amigo fala também, Emerson, a respeito de deixarmos de ser sociedade e nos tornarmos comunidade, né? Isso.
que é o né, o comum, aquilo que é comum, aquilo que gera cooperação, que gera o bem comum. Como você bem falou, né, irmão? Você falou você resumiu que é uma aldeia, é onde todos assim se respeitam, mas e colocam a sua frase, a sua palavra, a sua ação para um bem maior, para um bem comum. Então, numa aldeia é assim. Como a gente fala até na ecologia, fala muito isso. Aquilo que você vai fazer é bom para você? É legal. É bom para o próximo? É legal. É bom para o planeta? Talvez não. Então volta. É bom para você? É bom para o próximo? É bom para o planeta? Então bacana. Então é bom para todo mundo. Então é isso. O princípio da aldeia é isso. Se é bom para toda a aldeia, então legal, maravilha. É aí que está o espírito da cooperação, não da competição. Então, perfeita essa fala, né, da doutora, é exatamente isso. Gratidão por esse rico comentário. E numa aldeia indígena, o que tem também é assim, vamos supor aqui, né, irmão, você tem infinitas qualidades e infinitas habilidades. Uma delas que eu sei que é maravilhosa sua é como advogado. Mas eu, como advogado, não tenho esse dom. E talvez eu tenha algo que você não tenha. Então, assim, não é que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, mas cada um tem que fazer aquilo que a alma, né, tem como dom para manifestar. E numa aldeia assim, o pajé, o cacique e as lideranças sentem pelo feeling, pela intuição, por uma mensagem, porque também vive-se muito no mundo da simbologia, onde cada coisa na natureza, ou um sonho, traz. Tem muito pajé que no sonho é trazido alguma coisa. Ali ele desperta, aquele indígena que vai nascer, aquele que vai nascer, ele vai ser um guerreiro. Ele vai ser um guerreiro, lutar pela tribo. Já outro vai ser bom para fazer colar. Já outro pode ser um cara que vai me ajudar nas forças espirituais. Já outro é aquele que vai lidar com o fora, vai fazer aquela coisa da ação comunitária, um cacique, um vice-cacique. Ou seja, ninguém é mais que ninguém. Todos têm a mesma importância, cada um do seu jeito. Então, é assim que deveria ser, mas a habilidade de cada um ser considerada e assim, ser valorizada, que é o que infelizmente não acontece, né, na nossa sociedade. Então, esse espírito de cooperação, de comunidade, é nesse sentido que tem numa aldeia, onde cada um tem uma missão, que aquela missão é dele, é o dom dele. Então, vamos fazer aquele dom dele, estar no lugar certo, na hora certa, para aquela pessoa manifestar e ser feliz em manifestar aquilo. E aquilo que ela manifestar é para algo maior. Então, o indígena nunca se acha maior que a natureza. Ele nunca vai caçar a mais ou a menos. Uma vez uma indígena estava lá, a gente tava, tinha um pomar, né? E eu não lembro agora que fruta que era. Então, a acerola, vamos supor. E ela pegou um pouco, e eu vi que ela não pegou muito. Ela falou, tem que deixar para os passarinhos também. Tem que deixar para alguém que está passando na trilha e queira pegar. Então, olha o pensamento de você saber compartilhar, saber que tem outro, saber que até os seres vivos podem se aproveitar daquilo, o passarinho, que é uma verdade. Então, assim, não tirar a natureza nada. É sobreviver com o possível, sem desrespeitar ou sem sugar tudo dela. Primeiro, porque aquilo é um organismo vivo. Tem um equilíbrio natural e uma sabedoria por trás daquilo. E segundo, porque tem outros seres dentro da natureza. Então, o indígena serve à natureza. Não é a natureza que serve o indígena. O animal, o vegetal, o mineral faz parte desse contexto. Não é o centro o humano não é o centro da natureza, tudo gira para ele. Está todo mundo numa mesma comunidade, nesse sentido de círculo também. A gente falou aqui de algumas coisas que são comuns entre o ser humano, o sangue. Eu não vi ninguém com sangue azul. O sangue é da mesma cor, vermelho para todos os seres. Todos vieram de um pai e uma mãe. Foi gerado por um pai e uma mãe. A gente está numa lei, no planeta que tem a lei da gravidade. Você querendo ou não, você está dentro dessa lei. Então é a mesma coisa que essas questões invisíveis. A pessoa querendo ou não, fazendo birrinha, né? Querendo crescer ou não, ela está no meio do crescimento, do aprendizado. Ela querendo ou não, ela vai estar interligada com tudo e com todos. Não, eu sou autossuficiente, só depende de mim mesmo. É o ego e a crença dela. Que em algum momento ela já só por ela existir, ela já está precisando de algo, do ar, da natureza, daquilo que gerou o ar, daquilo que gerou a água para gerar o ar. Então, percebe? Assim, é tudo muito interligado. E a gente se esquece muitas vezes disso. Perfeito, perfeito, Emerson. É bem tudo isso que você trouxe mesmo, né? É a questão da interação, da relação, de como lidamos em sociedade,
em como poderíamos ser melhores em comunidade, né? E as pessoas têm medo desse radical comum, né? Que puxa para compreensão de comunismo e as pessoas correm, né? Colocam o dedo aqui e saem correndo, né? Tem medo de qualquer possibilidade de que as pessoas tenham todas as atendidas as suas necessidades primordiais, né? E acabam enveredando para o obscurantismo intelectual, revisionismo histórico, e acabam fortalecendo práticas de intolerância de toda a ordem, né? E a intolerância religiosa, algo que a gente enfrenta, cada qual na sua trincheira específica, né, meu amigo? Acaba por ser nada mais que uma ação de alguém em desequilíbrio, como você bem trouxe, uma pessoa equilibrada, que está adequada e devidamente em consonância com os princípios da sua religião, ou sendo um ateu em consonância com a ética, né? Ela não vai precisar, de forma alguma, invadir o espaço do outro e depreciá-lo de modo algum, né? Agora, se me permita só inserir aqui uma fala muito rica também, da senhora Cíntia Silvestre. Inserir aqui para... Cíntia, uma grande irmã. Ela frequenta a sua atuação? Ela fez o curso comigo de xamanismo e está fazendo agora online. A gente está sempre junto em várias vivências. Que bacana. É uma pessoa de uma grande luz. É muito gostoso ter os nossos conosco, né? Muito bom, né? É bom, é bom. O xamanismo é incrível. Beijão, Cíntia. Oi? Mandei um beijo para ela. Gratidão, sim, claro. O xamanismo é incrível, é conhecer o nosso interior, nossa ancestralidade, é honrar a natureza e todas as suas forças. Gratidão ao mestre Emerson por compartilhar essa cultura maravilhosa, que mais do que nunca precisamos resgatar para nós mesmos e para bem do nosso planeta. Com certeza. Se as pessoas atessem a só os princípios essenciais que você trouxe aqui hoje, Emerson, sem mesmo se iniciar em práticas xamânicas, só com os conceitos de respeito, de reverência à natureza, de reverência ao próximo, por estar conectado, a gente já sairia muito avançado desse encontro, hein? Então, você vê, são coisas dos povos originários, são coisas simples, que para o indígena ali na simplicidade do dia a dia dele. É aquilo que eu falei, apenas manifestar aquele contato com a natureza. Por isso que ele não precisa se religar, né? Ele precisa manifestar aquilo que ele nunca estava desligado. É ele que quis, a pessoa que quer se desligar desse contato com a natureza. E aí vai gerar algum desequilíbrio, algum sofrimento. Inclusive, você falou você falou da intolerância, o ayahuasca, né? Eu acabei esquecendo de citar, esse é o maior exemplo. Quando a gente está falando com xamanismo, aquele cara é o cara que toma o chá, aquele chá para ficar doido. Não deixa de ser uma forma pejorativa, é uma forma de preconceito. Então, correlacionando como o xamanismo fosse só usar um chá para ficar doido. Então a pessoa não sabe o que é aquele chá, não sabe que não tem nada a ver com isso. Então é uma luta grande você quebrar esses paradigmas, preconceitos e a neurose, vamos dizer assim, que existe ainda numa parte da humanidade quanto a algumas coisas. Perfeito. E você trouxe uma coisa que eu achei, uma fala que eu achei muito interessante, e ontem eu estava assistindo uma entrevista com o sacerdote, o babalorixá Sidney Nogueira, que escreveu um livro recente também intitulado Intolerância Religiosa, pela coleção Feminismos Plurais, que ficou muito conhecida a partir da filósofa Jamila Ribeiro, e recentemente a Roda Viva, há 2 semanas, entrevistou um dos seus intelectuais dessa coleção, chamado o doutor... Ai, fugiu agora... Que gafe, que falha, é com S também. Ele fala sobre racismo estrutural, eu falo dele toda hora, e fugiu o nome dele. Deixa eu puxar aqui para não ficar muito chato. É ao vivo, né, amigo? Não, é assim, a nossa vivência. Silvio Almeida, me perdoe, meu irmão, se você estiver acompanhando, ou qualquer pessoa que acompanha o seu trabalho. Foi um lapso aqui mesmo. Eu acompanho o trabalho do Dr. Silvio Almeida há um tempo já, ele tem uma produção fantástica em diversas áreas do direito, mas acabou se destacando recentemente pelas questões de conflito racial que acabaram ensejando até o seu convite mesmo no Roda Viva, né, nessa coleção. Tudo isso para dizer o quê? Que o pai Sidney, ele colocou que ele não vê o candomblé como religião, mas não como forma de depreciar o candomblé, porque ele compreende a manifestação religiosa que o é.
mas para ele, como você bem disse, é nada mais que uma filosofia, um meio de vida, um meio de reverência à natureza e a todos os seres viventes desse plano e de outros. Eu achei muito linda e muito rica essa fala, viu? Eu poderia pegar essa fala e trazer para o xamanismo, a mesma coisa. E eu também, até no fórum, né, precisa falar religião do xamanismo. Para mim isso não afeta em nada, não há problema nenhum, né, não é desrespeito nenhum. Porque, infelizmente, as pessoas falam uma palavra bonita, mas dentro dela está com desrespeito. Então, o que adianta? Então, o importante é estar com respeito dentro, né? É aquilo que eu falei, da energia. Aquilo bater com respeito, com atitude, né? Com aquela, poxa, que legal aquela tradição que faz isso, que faz aquilo, né? E ver a beleza que tem em cada tradição, né? A beleza das religiões, das tradições, ou mesmo daquele que também não crê, né? Mas a beleza assim, traz aquilo. Que é algo muito íntimo, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado em mexer, porque mexe com crenças, com coisas que estão lá no âmago de cada um. Por isso que é importante o respeito, né? E a honra a cada modo de pensar. Perfeito. Emerson, a gente está chegando próximo do nosso encerramento aqui. Eita. Antes de adentrar nele, a gente deixou de falar de um aspecto que eu acho um dos mais relevantes, se não talvez o que chama mais atenção quando se fala em xamanismo, que são os animais de poder, com maior abrangência, né? Você pode falar a respeito dos animais de poder e a influência da territorialidade frente aos animais contidos em determinadas manifestações do xamanismo? Claro, então é assim, os animais de poder são arquétipos, né, do nosso inconsciente que se manifestam simbolicamente nos animais. Então, os animais que a gente vê aí, né, na rua, na floresta, enfim, voando, são seres vivos, são filhos da Mãe Terra, são irmãos menores, como falava São Francisco de Assis, né, são irmãos nossos, são seres que também têm evolução e aprendizado, mas simbolicamente, eles são arquétipos que representam conhecimento e trazem orientações para nós, pelo lado positivo e negativo. Então, todos os animais são importantes à natureza. Logo, todos os animais de poder têm a sua importância. A gente fala, eu vi um animal pequenininho, nossa, aquele é meu animal de poder. Não importa o tamanho. Todo animal tem a sua importância, todo animal quer trazer algum aprendizado, e todo animal manifesta a parte luz e a parte sombra. Por quê? Porque dentro de nós tem a parte luz e a parte sombra. Então, animais de poder são arquétipos que estão dentro de nós. Todos temos o nosso totem, eu falo, que é a nossa estrutura, né, inconsciente, um animal de poder, que é uma força que nos rege, simbolizada no animal. E temos outros 3 que faz parte do nosso totem, que é o animal sombra, que é ligado às nossas questões mais inconscientes, ao nosso lado mais assim instintivo, às vezes agressivo. O nosso lado é o animal dourado, que é o que tem a ver com a nossa ancestralidade, e o animal alado, que é aquela nossa conexão espiritual. Então, essas são as 4 formas de se conectar ao animal de poder. E por isso, e aí disso vai destrinchando. Mas isso faz parte do nosso totem, quer dizer o que? A nossa base espiritual. Os animais de poder, quando aparecem ou quando a gente descobre e aquilo se manifesta, pode ocorrer de várias formas. Pode ser em sonhos, pode ser uma simbologia que você viu, você pode ouvir um som, você pode sentir ele com você, mas sempre ele está te trazendo um aprendizado, ou para você atenuar a sombra. Vou dar um exemplo, a pessoa está muito agressiva, né, está tratando mal os outros, ela pode sonhar com uma pantera negra ali, uma pantera brava com ela, e nossa, por que eu sonhei com a pantera? Ela quer me matar, me pegar? Não, ela só está mostrando o que você é, ela está refletindo que você está agindo assim para com o mundo. Então, vai com mais calma. Ou alguém, como teve e isso assim pode acontecer naturalmente, a gente tem que ter primeiramente o respeito a essa sabedoria aos animais, se nunca esquecendo que por trás daquela simbologia tem um espírito daquilo, tem uma consciência maior que rege, que faz parte da natureza, e que nos ajuda a sermos melhores, nos ajuda, como eu falei, a ter uma sombra, a fortalecer a luz, a ver que a gente está no caminho, a nos dar mais aterramento, a nos trazer mais paciência. E essa força dos animais de poder, a gente pode se conectar a qualquer momento. Basta ter a vontade de querer se conectar com eles, o respeito, pedir a licença. Então, o que eu sempre falo, a pessoa precisa ter coragem para enfrentar algo. Pede na sua conexão
uma ligação com o animal que vai trazer a paciência. Então, eu peço para o animal da coragem vir comigo. Então, vai vir a coragem manifestada por um animal. Aí pode ser que apareça o leão, o lobo, sei lá, a formiga. Pode ser qualquer animal. Não importa. O que importa é você sentir aquela conexão daquele sentimento, daquela força que precisa. Seja para paciência, para coragem, para gratidão, para prosperidade, para alegria. E vai vir aquela energia, vai se manifestar o canal daquele animal, que sempre quer trazer uma simbologia. Então, no xamanismo tem muito isso, você perceber o simbolismo de um sonho que você teve. Às vezes a gente está tão conectado com o animal que ela muda lá, vai para o Animal Planet, e aparece justamente o animal que é conectado a ela. Ela fala, caramba, confirmou. Então é legal interagindo com isso. A gente percebe que fica cada vez mais rico e vivo. Né? Tinha um mestre, grande ser, que chamava Ivan Ivanov, ele falava assim, nessa, a conexão que você tem com a natureza é quando você for no bosque, ou numa floresta, sei lá. Se você sentir que você está em família, é sinal que você tem uma gratidão à natureza. Se não, é sinal que você tem que se refazer, né? O carinho para com as árvores, que você sente como se fosse amigo. Você vai passeando na natureza e sente como a árvore fosse um amigo seu, um parente seu, de tão conectado que você está na natureza. E a mesma coisa com os animais e com tudo. Essa semana mesmo, tive uma amiga minha, ela tem mais de 30 anos, ela falou assim, eu nunca tinha entrado em contato com o meu animal de poder, e realmente naquele momento eu senti sinceramente que eu queria receber aquela mensagem do animal e ver qual é o animal, né, sentir. Aí apareceram duas águias, né, duas arpias, né, como se águias, na direção dela. Qual que era a probabilidade em São Paulo, num contexto ali de comunidade, né, assim, de classe mais baixa, né, aparecerem duas arpias, né, 2 gaviões, é muito raro. Então, quer dizer, era o momento dela se conectar com aqueles animais de poder, e aquilo queria passar um aprendizado para ela. Então, é muito importante, acho assim, estar aberto a receber a orientação dos animais de poder. E a gente pode se conectar de diversas formas, num canto, numa oração, numa meditação, ou com os instrumentos sagrados, ou ouvindo o som que aquele animal emite, e entender o que recado que ele está querendo passar. Uma outra coisa, assim, também acontece, como isso é algo espiritual invisível, não importa a localidade. Então, alguém aqui pode ver um tigre. Tigre não tem no Brasil, mas ele pode sentir a energia do tigre, por que não? Mas é legal também trazer o ensinamento dos animais da nossa fauna, porque às vezes o brasileiro tem esse probleminha, né, de às vezes não valorizar a própria cultura. Então, tem uma rica cultura em tudo aqui no Brasil, inclusive principalmente na natureza. Então, às vezes a gente desconhece os animais que tem na nossa fauna. Então, é legal conhecer para saber respeitar. Legal saber qual é o animal que está na Mata Atlântica, o bugio, por exemplo, qual que é da Amazonas, o irapuru, né, que é aquela ave misteriosa. Então, assim, cada um tem a sua sabedoria. Cada animal tem a sua sabedoria. É importante a gente ter essa atitude de querer aprender com ele. Excelente, meu amigo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, porque o brasileiro em especial, assim como diversos outros irmãos de outras localidades, tem hábito, às vezes, de colocar adereços, indumentárias, assim, no ambiente, uma representação de uma águia, uma representação de um tigre, uma representação de animais do ambiente, né? Mesmo estando no seu aspecto ali do adereço, aquele animal representado pela aquela arte, ele influencia a pessoa, influencia a gente, a escolha de determinados animais para representar a nossa decoração? Com certeza, irmão. Até aqui, ó, eu deixo ele sempre comigo aqui, a oncinha que os Guarani, amigos meus lá fizeram, o cachorro do mato, a coruja, né? Então, inclusive, eu faço também o trabalho cultural, social com os povos indígenas, né? Então, em eventos, eu tento levar eles, ou para que eles derem palestra, ou ajudar eles a vender os artesanatos, ou em rifas, enfim, diversas formas para também fazer e mostrar a rica cultura deles, né? Por diversos meios, o artesanato, das ervas, dos cânticos, e as pessoas aprenderem a quebrar o preconceito e ver como é rica essa cultura, né? Dos povos indígenas, principalmente aqui no Brasil. Então, assim, faz todo sentido sim, irmão, porque eu sempre falo que assim, é o animal de poder que escolhe a pessoa. Mas a pessoa pode ter um totem daqueles 4 animais e aparecer um outro. Ou ela gostar de um outro, que não faz parte do totem dela, mas, no fundo, todos nós estamos ligados a todos os animais, a qualquer momento, a qualquer hora. Então é importante até a conexão de respeito. Você deixou uma coruja
na sua mesa ali de escritório, a coruja traz o conhecimento, o olhar com os olhos da alma, o ver no escuro, quando às vezes ninguém consegue ver, a sabedoria. Então, aquele ambiente vai estar regido pela energia da coruja, que vai trazer essa sabedoria, esse olhar com mais clareza. Ou eu deixo a onça, né, no espaço, aquilo vai me dar força, proteção, coragem de agir. Então, a simbologia, eu digo assim, que é vice-versa. Então, a energia que você vai atrair a força daquele animal. A pessoa está de forma agressiva, ela vai trazer a onça, mas pelo lado sombra, que é a agressividade dela. Ou a coruja, pelo lado sombra, que pode ser o não querer ver algo que está claro. Então percebe que o lado sombra e o lado luz estão sempre ali para ver qual que a gente está atuando, e sempre aprendendo. E a pessoa está precisando ali de mais paciência na vida. Pode vir toda hora tartaruga na cabeça dela, mas por que está vindo a tartaruga? Sou tartaruga, está precisando ter mais paciência. Então, isso assim amplia, né? Tem vários ângulos de olhar uma questão. Assim como sonhos, é uma coisa assim ampla, vasta. Mas eu estou dando alguns ângulos de se olhar uma das medicinas, como a gente chama, os conhecimentos que cada um dos animais passa. Então, a sua maneira altera como você vai construir o ambiente e a energia daquelas forças que estão com você altera como você vai atuar na sua vida. Então, uma coisa está bem conectada à outra. Excelente. Com certeza. Excelente. E para todos aqueles que estão nos acompanhando e que terão como acessar posteriormente, não conseguiram estar conosco aqui e vão sentir essa energia, com certeza, a gente agora fica tudo mais claro, o porquê da nomenclatura facilitador xamânico, né? Uma forma de facilitar esse reencontro com a ancestralidade por meio desse conhecimento primordial, né, meu amigo? Então, nesse momento, para a gente fazer o encerramento aqui, estamos a 1h31 conversando, que parece que são poucos minutos, né? Mas já nos estendemos um pouquinho. Então, por favor, Emerson, deixa o seu contato, a forma que as pessoas podem te encontrar, as suas páginas, suas redes sociais, agora se tratando de um deslocamento um pouco mais complexo, mas como as pessoas podem te encontrar, conversar contigo, aqueles que se interessaram e sentiram conectados contigo. Legal. Então, no Instagram, @emerson.terapeuta, também @cultura indígena nativa, no Facebook, Emerson Pantaléu, terapeuta xamânico, ou Cultura Indígena Nativa. Todos esses trabalhos fazem parte da ESSENF, que é um trabalho que eu faço, que chama Essência Cultural do Espírito Nativo da Floresta, a ESSENF. É um trabalho que eu desenvolvi em coligação com um grande irmão meu que já partiu aí para o plano espiritual, que morava lá no Amazonas e tinha total interação com os povos amazônicos, e eu aqui com o pessoal do Sudeste e alguns do Nordeste. Então a gente fazia essa ponte no trabalho com os povos indígenas, né? E também no WhatsApp, né? O DDD 11 95290 0756. Então, quem quiser saber mais sobre o xamanismo, fazer os cursos, saber das agendas das vivências que eu faço, agora, claro, está tudo mais online, mas na fé aí de Yanderu, prontamente estaremos também presencialmente fazendo esses trabalhos, voltando com o curso de xamanismo, com o reiki xamânico, com as vivências, pagelanças, os eventos. Vocês podem entrar em contato comigo. Repete seu telefone, por favor. DDD 11 95290 0756. E aí vocês vão poder também, quem quiser sentir que precisa passar, de repente, algum atendimento com o tarô, com alguma limpeza xamânica, obrigado, você colocou aí, e fica à vontade, ou principalmente, como eu falo, né, eu brinco, o pessoal fala, assim, quem quiser cooperar, que seja com os povos indígenas. Então, até uma live que eu fiz, a pessoa me falou, nossa, você fala do seu trabalho. Eu falei assim, antes de você fazer o curso de xamanismo, vai lá ajudar os povos indígenas. Ajudando, comprando a rifa deles, o artesanato, ou divulgando uma coisa legal deles, ajudando com cesta básica, com roupa, enfim, ajudando alguém a quebrar o preconceito que ele tem com os povos nativos. Então, primeiro, antes de tudo, a ação para com os nativos, porque todo o xamanismo veio, a sabedoria veio dos povos nativos. Então, é a eles que a gente deve essa honra e essa gratidão. Então, é importante eles estarem bem, podendo viver tranquilo na natureza, com amor, com carinho, e que a gente possa aprender esse respeito com eles, para com a Mãe Terra e para com todas as formas de vida no planeta. Então, comigo também, vocês podem
entrar em contato com as lideranças. Né? Através de mim, aí eu indico, faço essa conexão com eles, articulo, né, esses trabalhos divulgando o artesanato deles, as rifas, enfim. Também estou à disposição. Excelente, meu amigo. Que noite rica, maravilhosa. Um prazer tê-lo aqui. Um prazer conhecer mais o xamanismo pela sua fala, né? Que, como a gente sempre conversa, uma coisa é você ler na página fria da internet ou de um livro sobre determinado conjunto de crenças ou filosófico, né? Outra coisa é você ouvir daquela pessoa que foi iniciada, aquela pessoa que tem aquilo como verdade e é apaixonada, né? Contagia positivamente a todos nós e essa energia emana, e que a grande teia da vida que nos conecta possa atender esse pedido nosso aqui por mais respeito, por mais tolerância aos povos originários, né? E também, a partir disso, que o grande Espírito nos abençoe e nos ilumine. Gratidão, meu irmão, por ter aceitado estar conosco aqui. Foi uma alegria, uma felicidade. E a todos que se interessaram pela temática, procurem o Emerson para conhecer mais sobre isso e, quem sabe, se iniciar também nas práticas xamânicas. Muito obrigado, meu irmão, pela honra. Foi muito bom estar aí com todos vocês. Gratidão por tudo. Agradeço a todos aí que acompanharam, né? A todos os familiares, amigos, irmãos. Um grande beijo no coração de todos. Gratidão pela honra. Desculpa, não sei se dá para encerrar com alguma oração? Ainda dá tempo? Por gentileza, uma oração. Ótimo, ótimo. Então, assim, só para eu não deu tempo de falar, tem vários instrumentos nativos, né? Um deles é o tambor xamânico, muito usado na cultura siberiana, norte-americana, né? O tambor é um deles, o cachimbo sagrado é outro. Então, o tambor significa a conexão da terra e do céu. No povo indígena, vocês vão ver muito isso, a conexão entre terra e céu, entre o masculino e o feminino. A mesma coisa o cachimbo, né? Onde a gente acredita que o bojo é o feminino e esse cabia ao masculino, então a integração entre o masculino e o feminino, entre os elementos, né? Porque pela fumaça é o ar, pelo fogo, né? Para queimar a erva, pela saliva, a água que é entrada em contato com o cachimbo, pela terra, né? Aquela erva que vai dentro do próprio cachimbo. Então você percebe que sempre tem essa ligação com os elementos, com as direções sagradas, com as polaridades masculino e feminino, com o lado criança e o lado sábio. Então, há sempre esse respeito a tudo que faz parte da nossa vida. Então, esses são alguns instrumentos, né? Tem até aqui o cocar, que faz a conexão com o alto, né? O cocar xamânico, que representa o nosso respeito e reverência a algo maior, né? Aquele é o masculino, tem esse também, essa tiara guarani feminina. Então, tudo isso são elementos e ferramentas de conexão. E todo o artesanato indígena, sempre eles consagram na casa de reza. Então, já vem com aquela energia, aquele poder da natureza, né, colocado com amor. E a maracá, né, que é o chocalho sagrado, conexão também entre céu e terra, e o tambor abatido no nosso coração, a maracá também, a extensão de nós mesmos. Eu vou, então, encerrar, irmão, até para contemplar um pouco a tradição nativa dos parentes, como os indígenas falam, de fora do Brasil e os do Brasil. Eu vou fazer uma oração que se chama Prece do Belo Caminho, e que os indígenas navarro, né, norte-americano, fazem toda manhã antes de sair para os seus afazeres. É uma forma de reverenciar e agradecer a vida. E vou emendar com uma oração guarani que saúda a conexão com o sol, que é Nhamandu, para o Guarani, é o sol espiritual, ou seja, a sabedoria que está por trás do sol. E Quaraã é o sol visível. Então, eu vou falar Oreru, Nhamandu, Tupã, que é a força do trovão. Então, eu vou fazer uma prece norte-americana e depois uma oração guarani. Ambas conectam com uma força maior. Quem sentir de fechar os olhos, pôr a mão no coração, sentir o pé na terra, como preferir. Hoje sairei a caminhar. Hoje todo o mal há de me abandonar. Eu serei tal como eu fui antes, livre, leve, solto. Carrego uma brisa que percorre todo o meu corpo. Hei de ser feliz para sempre, porque nada há de me impedir. Caminho com a beleza à minha frente, caminho com a beleza atrás de mim.
Caminho com a beleza à esquerda e à direita. Caminho com a beleza dentro e fora. Belos são os meus sentimentos, belos são os meus pensamentos, belas são as minhas palavras, belas são as minhas ações. Mitakuye Oyasin, que quer dizer, eu agradeço e honro por todas as nossas relações. Bela é a conexão com o grande espírito e com todos os seres da natureza. Arro significa eu reverencio, agradeço e chancelo o que foi dito. Oreru, Yamadu, Tupa, Oreru, Oreru, Yamadu, Tupa, Oreru, Oreru, Yamadu, Tupa. Oreru, Yamadu, Tupa, Oreru, Oreru, Yamadu, Tupa. Oreru, Yamadu, Tupa, Oreru, Oreru, Yamadu, Tupa. Ao Eté e Andereté. Gratidão ao grande espírito, que ele abençoe a todos. Excelente, Emerson. Gratidão por compartilhar esta manifestação de religiosidade, que tenho certeza que fez e fará muito bem a todos que se sintonizaram. Uma ótima noite a todos que nos acompanharam, uma ótima noite à família Religare, a todos que vêm contribuindo de alguma forma para a realização desse trabalho, que é uma iniciativa ainda modesta, mas acredito que aos poucos ela vai se ampliando e tocando mais o coração das pessoas, para que possamos conhecer novas culturas, novas modalidades de crença, pela perspectiva daqueles que são iniciados a ela, não somente pela letra fria da internet, né? Então, gratidão, irmão. Arro! Muito obrigado, irmão, pela honra. Estamos juntos sempre. E o grande espírito se manifeste no coração de todos. Gratidão a todos que acompanharam. Um beijo, um abraço fraterno. Muita honra, respeito. Arro ao Eté. Arro! Até a próxima quinzena, pessoal.